Olá, eu sou Adriana Tcheluzniak, eu sou jornalista e atualmente presidente da Associação União de Pais pelo Autismo aqui de Curitiba. E mais importante do que tudo isso, sou mãe do Gabriel, que tem 10 anos. Vou colocar para vocês umas imagens rapidinhas do Gabriel pequenininho para vocês conhecerem ele. Nessa época a gente ainda não sabia o que era autismo, não fazia ideia do que se tratava, mas já começava a perceber alguns sinais diferentes no Gabriel, alguns comportamentos que chamavam um pouquinho a atenção, mas nada que nos deixasse muito preocupados a ponto de correr para um médico. A gente não imaginava que aquilo já eram sinais de um transtorno como o autismo. Eu até costumava dizer que eu convivi com o autismo durante 9, 10 anos da minha vida. Mas, recentemente, meu ex-marido, pai do Gabriel, teve também a confirmação do diagnóstico de autismo. Então, são aí mais de 15 anos, mais da metade da minha vida, convivendo com pessoas com autismo. Quando me convidaram para fazer essa fala, eu achei muito legal, porque uma das minhas bandeiras assim é essa, a formação de uma rede forte de pais com apoio de profissionais para que a gente possa realmente movimentar toda essa questão do autismo, defender os direitos das pessoas, procurar cada vez mais ter mais qualidade de vida, qualidade de atendimento capacitado, especializado para todo mundo. E isso a gente só vai conseguir com a união mesmo das famílias e dos pais que vão lá atrás e correm e buscam e exigem, e é assim que a gente vai conseguir avançar realmente. E até achei bacana que eles colocaram na chamadinha para essa fala que era para eu dar uma injeção de ânimo. E ânimo é o que a gente precisa realmente todos os dias. Eu gostaria inclusive de ilustrar esse tema, essa fala, com um dos meus últimos trabalhos, que é um videoclipe que eu fiz para esse último 2 de abril, que fala sobre a conscientização do autismo, que a gente não deve trabalhar só no dia 2 de abril, mas o tempo todo, buscando realmente essas melhorias e a conscientização de todo mundo. Então, eu até peço desculpas, porque é a primeira vez que eu estou gravando uma aula, então talvez eu me bata um pouquinho nesses comandos. Eu separei vários vídeos bacanas para a gente conversar aqui, colocar durante a nossa conversa. E então, começando por esse, que é o videoclipe, até que não seja só em abril. Está chegando o dia do azul iluminar, chegar em toda parte, querer entender é amar, até que não seja só em abril, até que todo dia seja dia de respeitar e conviver. Chegar em toda parte, querer entender é amar, até que não seja só em abril, até que todo dia seja dia de respeitar e conviver feliz, em paz crescer, conviver. Que o Gabriel faz com o cabelo da Sarinha no final, coitadinha. Acaba despenteando ela inteira. Bom,
Esse videoclipe, como eu disse, eu escrevi a letra dele pensando nisso, né, nessa mobilização, nesse incentivo para que mais gente entre nessa nossa causa. E o Gabriel tá cantando, o pai dele, que tem autismo também, foi quem fez a letra e fez a gravação em estúdio. E foi muito bacana, teve uma repercussão muito grande nas redes sociais, muita gente realmente acolheu a música como tema do 2 de abril e eu fiquei muito feliz com isso. Assim, voltando pro nosso tema que é essa proposta, né, da injeção de ânimo, eu acho que é justamente isso que a gente precisa todos os dias, para que a gente se mantenha seguro, confiante e paciente para lidar não é nem tanto com o nosso filho que tem autismo, mas com as outras pessoas. Muitas vezes a gente tem que lidar com preconceito, com a falta de conhecimento, né, com o julgamento das pessoas, até dentro da nossa própria família. E essa paciência a gente tem que ter também, força, na hora que recebe o diagnóstico, que é um momento muito difícil e não varia tanto essa tragédia de acordo com o grau de autismo que seu filho tem. Varia mais de acordo com o grau de responsabilidade, de sensibilidade daquele profissional que está te passando esse diagnóstico, ou suspeita de diagnóstico ou pré-diagnóstico. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes os profissionais simplesmente jogam a notícia, né? E tá, seu filho tem isso, se vira. Então, a gente tenta também conscientizar os profissionais para acolherem essa família. Porque o diagnóstico de autismo é uma coisa muito difícil, né? A gente fica ouvindo várias coisas, acaba tendo momentos que a gente está realmente perdido. E daí vem aquelas frases que podem até anteceder esse diagnóstico, né? Você está ali preocupado com o seu filho, mas daí escuta alguém dizer, pode ser até um profissional da saúde ou da educação: calma, mãe. Cada criança tem seu tempo. Cada criança evolui de uma forma. Ou então, seu filho está precisando de limite. Você tem que educar melhor essa criança. Ou então, teu filho está assim porque você deixa ele muito tempo na frente da TV. Essas coisas, é claro, ninguém deveria ficar muito tempo na frente da TV. Toda criança precisa de limite. E há sim diferença ali no desenvolvimento. Algumas são mais rapidinhas, outras demoram um pouco mais. Só que no caso do autismo, essas afirmações só atrapalham e acabam confundindo. Muitas vezes a gente demora para ir atrás de um diagnóstico do tratamento correto, que é fundamental, né? Quanto antes, melhor para essa criança, porque fica ouvindo esse tipo de coisa. Ou então, mais lá na frente, depois de tudo isso, né, depois que a gente desconstruiu aquele ninho de expectativas que a gente tinha, né, de, sei lá, de sonhos, né, porque a gente tem aquelas dúvidas quando recebe um diagnóstico como esse. Será que o meu filho um dia vai falar? Será que ele vai me abraçar, vai ser carinhoso, vai dizer que me ama, vai poder ir para a escola, vai se formar, ter amigos, ter uma namorada, ter filhos, vai conseguir amarrar o sapato, né? O cadarço do tênis. Quem vai ficar com ele depois que eu morrer? Então, são muitas dúvidas. A gente tem que desconstruir muitas dessas expectativas, dessas decisões que a gente muitas vezes acaba construindo desde a nossa própria infância, né? Porque as coisas são assim, a gente vê o mundo lá fora assim e acha que a nossa família vai ser assim também. Então é um luto, realmente, é uma perda, é uma destruição daquilo que a gente vem construindo na nossa mente, do que a gente espera para o nosso filho e para a gente como família. Então os profissionais têm que ter isso em mente, né? Tem que ter essa sensibilidade na hora que estão conversando com essas famílias, na hora do diagnóstico e nos passos seguintes, que a gente sabe que diagnóstico, quando a gente fala disso, não é um dia só, é um período. É muito difícil, até você conseguir um atendimento, até você conseguir uma escola, até você conseguir profissionais que falem a mesma língua, que te apoiem. Então é um processo realmente bastante difícil. Não só os profissionais têm que ter bastante atenção com relação a isso, mas também as famílias. Então, nessa rede é importante ter esse apoio e nada de ficar comparando o sofrimento. Aquela escala, né? Tal pessoa sofre mais porque o filho dela é mais comprometido. Aquela mãe ali deve sofrer mesmo, o filho é só Asperger. Não tem essa. Então, assim, o autismo até tem
um médico lá de São Paulo, da USP, que eu acho fantástico, que é o Estevão Vadaz, e ele diz que não existe autismo leve. Não, a gente não deve falar em autismo leve, porque dá a impressão de que não é muito sério, né? Que não é tão grave, sendo que todos os tipos, todos os graus de autismo são casos graves. Então, eu sempre tenho isso em mente, assim, a gente tem que ter isso em mente quando está lidando com uma pessoa, não importa o que o filho dela faz ou deixa de fazer, ela está precisando de ajuda, de apoio, e precisa ser acolhida também. Bom, depois da gente falar de todas essas nossas angústias, né, na época do diagnóstico, que muitas vezes é muito comum, eu vou colocar aqui um trechinho, um dos trechos de um filme que é fantástico, que é O Cérebro de Hugo, que é um filme indispensável. Eu vou colocar aqui um trecho em que eles ilustram, né? Falam de um caso de uma mãe e de um filho e dessa relação com os profissionais, que é tão importante também. Il hurle pendant des heures, inconsolable. À 3 ans, Hugo ne parle toujours pas. Il ne regarde pas dans les yeux. Mais la pédiatre trouve Elisa trop stressée. Einstein n'a parlé qu'à 4 ans. Vous êtes trop sur lui. Les journées d'Anaé, c'était effectivement une collection de flapping. Donc le flapping, c'est le fait de faire comme les oiseaux, comme ça, avec les mains. Sa vie était rythmée par ce que nous appelions à cette époque-là des TOC. Voltando para essa questão da rede, né? Quando a gente busca e alimenta essa relação com outras famílias, isso pode trazer benefícios para todo mundo, né? Inclusive, eu posso dar um exemplo. Quando uma mãe está buscando inclusão numa escola, se ela vê que o filho não está sendo bem atendido, se ela tem vários problemas e fica lá no portão da escola reclamando, o que acontece? A escola já começa a falar: aquela mãe é uma histérica, aquela mãe é uma surtada, e lá vem a louca. Né? É muito comum isso. Agora, se essa mãe está sendo amparada por uma rede, por outras mães, ela deixa de ser a mãe histérica e passa a ser uma voz embasada, uma voz defendida por um grupo sério que sabe o que quer e o que é necessário para uma criança com autismo. É assim que nós nos empoderamos, é assim, com essas relações fortalecidas, que temos uma troca de informações que é muito importante. Né? A gente conhece melhor os nossos direitos, nós sabemos argumentar e contamos com as qualidades das outras pessoas. Então, você pode ver dentro desse grupo, se alguém tem mais facilidade para falar em público, de repente pode ir numa audiência pública na Câmara dos Vereadores, pode defender um projeto, né? Se a pessoa é mais organizada, de repente pode pensar em criar eventos de capacitação e de divulgação do autismo. Então, são infinidades assim que a gente pode contar com perfis diferentes de pessoas que, claro, juntos conseguem fazer muito mais. Eu acho bacana agora eu contar um pouquinho sobre como a vida acabou me convencendo de que me unir, de fato, com outros pais e assumir uma associação era o melhor que eu podia fazer para contribuir com essa causa do autismo, para poder ajudar o meu filho e o filho de muitos outros, né? De muita gente, na verdade, até inclusive dos pais que não fazem parte da associação, aquelas crianças ou adultos já que não têm voz, muitas vezes não têm diagnóstico ainda, que estão num quarto trancados e que, se tivessem capacidade de entender o que acontece com eles, talvez nem assim saberiam que se trata de autismo, né? Então, essa nossa batalha é por aqueles que não conseguiram ainda tutor dentro das escolas, mas também por aqueles que estão sendo negligenciados há muito tempo, que nem conseguem entender o que precisam fazer, o que está acontecendo com eles ou com o entorno também. Antes disso, eu só vou falar bem rapidamente um pouquinho sobre a história essa trajetória da saúde mental, né, para provar que muito do que a gente hoje, em 2015, pensa, sente, ouve, vem de uma história até recente, mas também de séculos atrás, para a gente ver o quanto a gente ainda tem que avançar. Logo na sequência, eu já vou retomar a questão da rede.
Então, essa história, assim, vamos começar pensando na Grécia Antiga. Então, por lá, quem sofria de algum transtorno mental e era rico, ficava dentro de casa. E quem era pobre ficava circulando pelas ruas, né, à espera de caridade. A pessoa que era tida como louca era vista como um problema familiar, não social. Já na Idade Média, os chamados doentes mentais também eram vistos como lunáticos e pecadores. Mas tinha até uma certa tolerância porque acreditavam que aquilo tudo se tratava da vontade de Deus. Eles estavam naquela situação porque Deus quis. Quem tinha maior agressividade, no entanto, ele era amarrado e forçado a fazer jejum prolongado, por exemplo, porque era comum acreditarem que aquela pessoa agressiva estava possuída pelo demônio, e aí tinham os rituais de exorcismo. Tem um médico psiquiatra, o Otton Bastos, que ele comentou em uma entrevista recente que os transtornos eles estão presentes na sociedade de todos os tempos e que sempre houve discriminação. No século XV, 2 padres escreveram em português Martelo das Bruxas, que é uma espécie de manual de inquisição que descrevia as doenças mentais e relacionava orientações para torturar e matar esses doentes. Hitler, inclusive, né, antes de começar a perseguir os judeus, ele já criou lá uma espécie de portaria que ele convocava as famílias que tinham algum filho, alguma criança com deficiência, se fosse intelectual ou física, para que fossem levados até o local de saúde, né? Hoje a gente pensa assim, sei lá, o governo convoca os pais para levarem os filhos para serem vacinados. Na época, Hitler convocava os pais para levarem os filhos que tinham alguma deficiência para serem mortos. E inicialmente ele tentava convencer as famílias de que aquilo era o melhor a ser feito, interromper com aquela vida que nunca deveria ter existido. Depois ele já obrigava as famílias, se elas não levassem o filho, elas tinham que escondê-lo dentro de casa, porque senão ia a família toda, né? Então são episódios terríveis da nossa história, infelizmente. Já na Idade Moderna, pobres e loucos eles eram vistos como improdutivos, desocupados. Mendigos eram expulsos das cidades e daí surgiram os hospitais gerais, que eram os antigos leprosários. Então, na história da saúde mental tem muito isso, né? Os leprosos eram os marginalizados. Depois que a lepra foi controlada, toda essa questão da marginalidade se voltou para a saúde mental, para os que não tinham a saúde mental. Aí, no final do século XVIII, é que começam a ser ouvidas denúncias de tortura e passou a ser discutida uma abordagem mais humanística, considerando a loucura como uma doença que exigia tratamento. Mas os tais doentes mentais ainda eram tratados com violência e várias privações também. Depois a gente teve a chamada reforma da psiquiatria, considerada a primeira reforma da psiquiatria, liderada pelo médico francês Pinel, que ele libertou as pessoas com problemas mentais das correntes. Ele trocava a completa imobilização pela camisa de força. Então ele... Claro, a gente não pensa na camisa de força como algo ideal, mas ele já tinha essa inovadora ideia de que era preciso buscar métodos que não maltratassem tanto os pacientes. No século XX, seguindo com essa postura um pouco mais humanista, os asilos onde essas pessoas eram aprisionadas foram substituídos pelos hospitais psiquiátricos. E na década de 1960, o governo passou a contratar hospitais psiquiátricos particulares para atender aos hospitais públicos. Como o governo pagava pouco, os hospitais reduziam os custos e assim as condições pioravam cada vez mais. Tem esse exemplo aqui no Brasil, que é em Barbacena, lá em Minas Gerais. E se você for estudar um pouquinho sobre esse caso, você vai ver que às vezes os eletrochoques eram tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede de energia elétrica do município. E tem alguns dados assustadores, assim, 16 pessoas morriam por dia e entre 1969 e 1980, gente, agora, 1980, um ano antes de eu nascer, quase 2.000 corpos foram vendidos para a faculdade de medicina do Brasil inteiro. E as famílias, muitas vezes, nem ficavam sabendo o que tinha acontecido com aquele familiar que estava lá no hospital e de repente sumia.
Bom, a realidade por lá e por outros tantos locais que tinham, né, esses manicômios, começou a mudar a partir de 1980, quando a reforma psiquiátrica ganhou força. No século XX, a gente começa a mudar essa visão sobre a loucura no sentido de não vê-la mais como um defeito biológico e a defender a capacidade de melhora dessas pessoas. Claro, nesse recorte breve que eu fiz, muito ficou de fora, mas voltando ao nosso tema aqui, né? E nessa história toda, será que tinha alguém com autismo perdido lá no meio? Eu vou voltar para o filme O Cérebro de Hugo, que mostra um recorte bem importante da história do autismo e que nos influencia até hoje. Dans les hôpitaux psychiatriques et souvent maltraités. En 1943, le psychiatre américain Leo Kanner rencontre dans son service ces enfants étranges, comme coupés du monde. Il fait une découverte extraordinaire. Ces enfants sont en réalité intelligents. Certains ont un vocabulaire étonnant, d'autres sont surdoués en calcul mental. Tous ont une incroyable mémoire. Fasciné, il les baptise autistes et décrit leurs activités et leurs gestes très répétitifs. Il écrit « Ces enfants ont un désir anxieux et obsessionnel d'assurer l'immuabilité des choses ». La conclusion de Leo Kanner est très audacieuse. Ces enfants, affirme-t-il, sont venus au monde avec une incapacité biologique innée à développer des contacts affectifs. Ainsi, dès le début, l'idée d'une origine biologique de l'autisme était bien présente. Un an plus tard, en 1944, un psychiatre autrichien, Hans Asperger, va lui aussi se passionner pour ces petits génies enfermés en eux-mêmes. Il démontre qu'ils sont supérieurement intelligents et fait tout pour rééduquer ces enfants, qu'on appellera désormais autistes Asperger. 20 ans plus tard, un homme va émouvoir le monde entier avec le drame de l'autisme. C'est un psychiatre américain, Bruno Bettelheim. Lorsqu'il publie en 1967 La forteresse vide sur l'autisme infantile, il ne sait pas encore que ce livre va être lu partout dans le monde, en particulier en France. Le psychiatre aime exposer ses théories à ses petits patients. Il leur explique que les enfants autistes se conduisent comme les prisonniers des camps de concentration. Il va jusqu'à comparer leur mère aux tortionnaires nazis. C'est son propre traumatisme qu'il raconte, car Bruno Bettelheim est un rescapé des camps de la mort. Il affirme « Comme les déportés, les enfants autistes ont été soumis à la cruauté de mères froides et sans amour, les mères réfrigérateurs. Ils n'ont pas eu d'autre solution que de se retirer de la réalité, de s'enfermer en eux-mêmes. » Mais Bruno Bettelheim n'est pas qu'un théoricien. Il lance un défi, guérir ses enfants en les séparant de leurs parents. Il prend la direction de l'école orthogénique de Chicago. Pendant des années, il va accueillir des générations d'enfants autistes sans jamais parvenir à les guérir de cette maladie étrange. Un échec qu'il ne reconnaîtra jamais. Pourtant, en 1985, quelques années avant sa mort, il est témoin d'une véritable bombe qui s'abat sur la communauté psychiatrique mondiale. Deux chercheurs américains, les docteurs Margaret Bowman et Thomas Kemper, autopsient le cerveau d'un jeune homme autiste mort à 29 ans. Pour la première fois, leur étude montre des anomalies indiscutables par rapport à un cerveau normal. Encore plus intéressant, il prouve que certaines anomalies n'ont pu apparaître qu'avant la naissance. On est autiste, on ne le devient pas. Le travail de Bowman et Kemper n'est que le début de nombreuses découvertes prouvant l'origine biologique de l'autisme. Enfin, une lueur d'espoir pour tant de parents d'enfants autistes maltraités par pouco mais adiante, né? Mas olha, eu tô colocando esses trechos, só que não dá para deixar de ver esse filme inteiro, é realmente imperdível.
La France est un cas particulier où l'école psychanalytique occupe une place dominante dans la psychiatrie. Pour la plupart des psychiatres français, héritiers de Freud, l'autisme est une maladie psychologique liée à un traumatisme d'enfance. Dans les années 70, le psychologue Fernand Deligny est sincèrement convaincu de pouvoir guérir l'autisme. Il emmène les enfants autistes vivre une vie sans contrainte et proche de la nature dans les Cévennes. Séparé de ses parents toxiques, l'enfant doit prendre lui-même la décision de s'ouvrir au monde. Hélas, pour tous les enfants que vous voyez sur ces images, la vie au grand air n'apportera aucun résultat. La plupart d'entre eux ne parviendront jamais à parler. Leur intelligence restera un diamant caché. Privés de langage, ils seront condamnés à la colère et à l'agressivité pour se faire comprendre, et aux neuroleptiques pour se calmer. Une fois adultes, ils seront enfermés à vie dans des hôpitaux psychiatriques où ils se trouvent encore aujourd'hui. À la même époque, aux États-Unis, les parents d'enfants autistes, aidés de quelques psychiatres en avance sur leur temps, prennent le pouvoir pour tenter de soigner leurs enfants. Dans les années 60, le psychologue Eric Schopler est choqué par le mépris avec lequel Bruno Bettelheim traite les parents d'enfants autistes. Véritable visionnaire, il est convaincu que la clé de l'énigme de l'autisme est biologique et que les parents ne sont que des boucs émissaires. En 1966, à l'université de Chapel Hill, en Caroline du Nord, l'équipe d'Eric Schopler développe un programme de rééducation comportementaliste qui allait devenir mondialement connu, le programme TEACH. Peter. What's your name, Peter? À l'inverse de Bruno Bettelheim qui coupait l'enfant de ses parents, Schopler inclut les parents le plus possible dans le processus éducatif. C'est un véritable tournant, un espoir considérable. Peu à peu, des enfants autistes sortent du silence. Who's that? Who's that? All right. Dans les mêmes années, un psychiatre américain, Ivar Lovaas, innove lui aussi avec la méthode ABA, basée sur le principe de récompense et de punition. Les résultats sont Eu spectaculaires. participo da União de Pais pelo Autismo desde a sua fundação, já faz quase 6 anos. Né? E se você que está assistindo já iniciou essa caminhada, talvez até mais tempo que eu, já tropeçou, já desanimou, já desistiu, eu peço que reconsidere. Porque a gente está vivendo hoje um tempo único. Nós temos uma lei federal aprovada, nós temos várias leis estaduais, nós temos o autismo em pauta, na mídia. E, assim, esse transtorno nunca foi tão conhecido. Eu sei que cada um de nós tem a sua parcela de contribuição para isso. E é só a gente pensar um pouquinho nessa história que a gente acabou de ver, né? Em todo esse avanço que nós tivemos, na história da humanidade mesmo, mudanças de paradigmas, mudanças culturais, de valores, aquisição de direitos. Nós vimos todos os degraus que acabamos subindo nessa história da saúde mental. Quem promoveu essas mudanças não está mais aqui. Né? Nós temos que assumir, a gente tem que avançar ainda mais. Meu filho tem 10 anos e eu espero que quando ele tenha a minha idade, quando ele passe pelos 30, a gente já tenha conseguido transformar tudo isso. Quem sabe a gente vai estar igual a Suécia, que é um país onde hoje não há mais autismo grave, né? Porque os bebês já são monitorados, atendidos, estimulados precocemente antes de qualquer confirmação de diagnóstico. Né? Tem ali o sinal, já vai para a intervenção. Eu não tenho imagens para ilustrar o que eu vou contar nos próximos minutos, mas eu vou deixar algumas imagens genéricas aqui. O primeiro exemplo que eu tive, que eu vivenciei de força de uma rede de pais. Isso aconteceu quando o Gabriel tinha 4 anos, mais ou menos, e ele teve que passar por uma cirurgia. Nós fizemos toda a preparação. Na época ele tinha recém-entrado no Centro Conviver, que é um centro especializado, particular, especializado em autismo aqui em Curitiba. Então eles me ajudaram a fazer a preparação, uma historinha social sobre como seria essa ida até o hospital, desde a chegada, a colocação da máscara para ele dormir, e até a hora que ele acordasse depois da cirurgia. E eu
combinei isso com o cirurgião e depois com o anestesista e expliquei para o Gabriel que eu estaria com ele na hora que ele acordasse também. Só que na hora dele entrar na cirurgia, no entanto, no maior hospital infantil que nós temos aqui em Curitiba, o anestesista colocou ele num carrinho e foi levando lá para dentro do corredor. Quando eu fui entrar, disseram que eu não podia porque eu não estava vestida. Então eu fui correndo por jaleco, por touca. Quando eu fui, eu já passei pela porta e já comecei a ouvir os berros dele. Assim. Aí foi uma loucura. Eu comecei a procurar pelos corredores de onde vinham aqueles gritos. E quando eu cheguei na sala, finalmente, tinha 5 pessoas em cima dele, segurando, ele se debatendo muito, até que acabou dormindo, assim, antes de eu me aproximar. Ele não me viu chegando. Eu saí de lá arrasada, além da preocupação normal que qualquer mãe tem quando o filho está passando por uma cirurgia. Eu ainda tinha estava me sentindo traída, né, por toda a equipe que tinha combinado comigo como seria. E pior, tinha quebrado a promessa que eu tinha feito para o meu filho. A gente sabe o quanto é importante para quem tem autismo ter ali o passo a passo, saber o que vai acontecer, e aquilo não tinha sido cumprido. Quando chegou a hora prevista dele acordar, eu tentei em vão convencer as enfermeiras a me deixarem entrar ali na saída do centro cirúrgico, onde ficam os pacientes, né? Eu disse que eu já tinha combinado isso com os médicos, mas não adiantou. Elas disseram que quando ele acordasse, elas iriam me chamar. Só que comecei a ouvir os berros de novo e pedindo para entrar, e elas dizendo que não era ele, que era outra criança, que ele ainda estava dormindo. E passou um tempo assim, eu naquela angústia, até que eu não aguentei invadir o centro cirúrgico e encontrei ele deitado num cantinho assim, numa maca, peladinho, tremendo, chorando, descontrolado, assim, com o soro incomodando os curativos. Ele tinha operado a fimose e o testículo que não havia descido, né? Tava aqueles curativos e ele, assim, muito, muito descontrolado, e tentei acalmar, não conseguia. Até perguntei para a enfermeira, será que ele não tá com dor? E ela me disse, olha, eu perguntei, mas ele não respondeu, está doendo? Imagina, né? A tática de atendimento a uma criança com autismo, eu perguntei se doía, né? Ele não disse, então não deve estar doendo, imagina. Bom, a gente demorou um tempão até acalmá-lo, não conseguiu, até que ofereceram um quarto, a gente levou pelo corredor, pelo elevador, todo mundo muito assustado, porque aquela criança não parava de berrar. Até que um tempão depois ele finalmente se acalmou. Naquele dia eu acabei deixando quieto, né? Me preocupei com o meu filho. Mas depois do ocorrido, apesar de toda a revolta que eu estava sentindo na hora, né? Depois é que eu fui sentar e escrevi um e-mail que devia ter umas 4 páginas, contando em detalhes tudo o que tinha acontecido, todo o atendimento que eu tinha recebido lá, e mandei para uma conhecida minha que trabalhava lá no hospital. Pedi para ela encaminhasse para os diretores do hospital. Ao mesmo tempo, peguei esse e-mail e encaminhei para todos os contatos de famílias de crianças com autismo que eu tinha. E pedi, por favor, mandem e-mail para o hospital reclamando do que aconteceu, para que uma criança com autismo não tenha que passar pela mesma coisa que meu filho passou. E eu não sei quantas pessoas mandaram e-mail, só sei que pouco tempo depois, assim, não sei, um dia depois ou 2, me ligaram do hospital pedindo para eu ir até lá, que ia ter uma reunião com a diretoria. Não era essa sala, tá? Isso aqui é só para ilustrar. Mas era um lugar como esse, que eu fui recebida por 3 diretores do hospital e mais a minha conhecida, né, que fez essa ponte, entregando a eles a minha carta. Se eu tivesse, no dia da cirurgia, reclamado, berrado, me revoltado, feito um escândalo, o que ia acontecer? Eu seria rotulada como a louca, a surtada, a barraqueira, ia perder a razão facilmente, né? Mas quando uma rede de pais, mesmo que de forma individual e sem organização formal de uma associação, me amparou e mostrou a insatisfação em relação àquele hospital, eles ouviram. Aí eles consideraram. Na reunião me disseram que o anestesista que me enganou tinha levado uma advertência.
lamentaram muito o ocorrido, pediram mil desculpas, e eles também solicitaram a indicação de alguém que pudesse ir até o hospital para dar uma palestra para toda a equipe médica e da enfermaria, né, explicando o que era o autismo e como deveria ser um atendimento de qualidade. Aí depois dessa palestra, que foi um curso praticamente, né, o hospital ainda colocou os pacientes com autismo como preferenciais. Então, qualquer criança com autismo que chegasse lá era atendida com prioridade. Isso bem antes da gente ter os mesmos direitos que as pessoas com deficiência, né? Hoje já é assim, a gente já tem direito a atendimento prioritário, mas naquela época não. Então foi uma atitude inovadora aí do hospital. Hoje, com a UPA, sempre que eu ouço um caso de desrespeito, de preconceito contra alguém que tem autismo, eu lembro dessa história. Eu sou a primeira a propor que seja feita uma carta em nome da associação, ou então que muitas famílias sejam acionadas para contactar a empresa, o profissional, ou às vezes os vizinhos que estão agindo de forma preconceituosa. Assim a gente pode informar, pode conscientizar e também pode até reprimir pessoas aí preconceituosas que podem acabar se intimidando quando vem que é uma rede de proteção a quem sofre de autismo. Depois eu tive outras situações, até vou comentar, que a gente fez uma viagem muito legal, agora uma parte boa, né? Várias famílias se uniram e nós pegamos uma van e fomos para um parque, que é o Beto Carreiro, que fica no estado vizinho aqui, né, Santa Catarina, e passamos o dia lá. E foi muito bom. A gente nem sabia, descobriu lá que no parque crianças com autismo também têm atendimento prioritário, então a gente entrava pela saída, não precisava ficar na fila. Foi ótimo, assim. Mas logo depois que eu voltei dessa viagem, na semana seguinte, eu sofri um baque, assim, na minha vida pessoal. Eu entrei para a estatística. Meu ex-marido decidiu sair de casa, mudou de cidade e eu me vi sozinha com meu filho. E foi bem assustador. Nessa época, eu estava há pouco tempo num trabalho que era muito exigente, exigia muito de mim. E de repente era só eu que tinha que levar na escola, buscar, levar em médico, levar no centro conviver e eu não podia ficar saindo do trabalho toda hora, foi bem complicado, ainda bem que eu pude contar com a minha mãe, assim, que me apoiou, me apoia até hoje nesses meus compromissos. Mas foi bastante difícil para mim, eu me vi sozinha, completamente sozinha, não tinha essa proximidade com outros pais para receber nenhum apoio psicológico. Nada. E foi bastante difícil e por isso eu me afastei um pouquinho da associação nessa época, né? Eu acompanhei mais à distância, só que estava ali participando de eventos, quando tinha 2 de abril, conscientização na rua, a gente ia distribuir folheto e tal, mas era um pouco mais à distância. E nessa época as mães que continuavam mais ativas na associação conseguiram a utilidade pública municipal para a UPA, que é fantástico, né? Até hoje a gente aproveita muito isso. Mas, assim, a vida continua assim, eu participando eventualmente de ações, mas depois de quase 2 anos eu passei por outra situação que me fez voltar a olhar para a importância dessa rede. O Gabriel, ele foi um bebê que chorava muito. Apesar de eu lembrar de algumas pessoas assim que comentavam quando viam ele no carrinho, quando viam no carrinho diziam, nossa, como ele é bonzinho, como ele é quietinho. Em casa, às vezes, do nada, ele aprontava maior berreiro e chorava sem parar e não havia o que eu fizesse para acalmar, assim, eu ficava desesperada. Então foi bem difícil, principalmente o primeiro ano dele. Depois ainda tinha as birras, né, que não são birras, mas enfim, aquele descontrole, aquele choro todo, mas por motivos que eu já conseguia entender. Mas inicialmente, ali nessa fase de bebê, era um choro que eu não sabia de onde, né, o que estava causando. E havia momentos em que eu me sentia sem forças, eu estava tão cansada que às vezes eu estava com ele no colo, assim, eu sentia que a qualquer instante a minha energia ia acabar e eu ia simplesmente soltá-lo, ele ia cair no meu colo, porque eu não aguentava. Ou melhor, eu quase não aguentava mais, eu chegava ali no limite
das forças, assim. Aí acontecia alguma coisa, né? Quando eu tava bem nessa linha do suportável, eu sentia que vinha, assim, um sopro, algo acontecia e eu conseguia um pouquinho mais, uma carga de energia extra, assim, e conseguia restaurar minha paciência, a minha força. Isso aconteceu várias vezes, eu tinha um cansaço contínuo. Eu também não tinha espaço para falar sobre isso com ninguém, né? Imagina, você vai reclamar da maternidade? Não pode, Deus me livre reclamar. Maternidade é padecer no paraíso. Não pega bem uma mãe reclamar que tá difícil lidar com o filho. Então, não tinha ninguém que conhecia o autismo para conversar. Nessa época eu nem sabia o que era autismo, para falar bem a verdade. E as outras pessoas também não me davam espaço. Enfim, não tinha com quem desabafar nessa época. O tempo foi passando, novos desafios surgiram, mas ao menos eu não tive mais momentos de tanto desespero como esses, assim, inicialmente, que eu me via esgotada física e psicologicamente. Anos depois, eis que um dia eu estava no aeroporto, numa viagem que eu tinha feito a trabalho, provavelmente em Brasília, se eu não me engano, e eu estava voltando dessa viagem, né? Faltava quase 1 hora para eu embarcar, e eu estava lá sentada fazendo alguma coisa. De repente, chamou minha atenção, assim, uma criança gritando muito. Aliás, chamou a atenção de todo o saguão, né? Todo mundo estava procurando, tipo, da onde estava vindo aquilo. A criança berrando muito. E logo, assim, eu procurei um pouco e vi que tinha uma mulher vindo, assim, passos rápidos, a cara séria, andando muito apressada, e logo atrás dela um menininho, que devia ter, não sei, 3, 4 anos no máximo. E ele chorando, berrando, berrando. E ele trazia um carrinho na mão e na outra mão uma rodinha, que uma hora caiu a rodinha, e ele ficou assim, olhava para a mãe andando, indo embora, olhava para a rodinha, ele voltou, pegou e daí saiu correndo atrás dela, mais desesperado ainda, né, com medo de perder a mãe de vista. E ela sentou um pouco mais à minha frente e o menino berrando, olhando para ela, e ela não olhava para o filho. Ela não conseguia nem falar para ele ficar quieto, ela já tinha desistido, ela estava esgotada, e eu me vi ali. Eu lembrei de quando eu estava assim. Eu entendi completamente aquela mãe. Então, enquanto todo mundo estava olhando de cara feia para ela, porque que absurdo, como é que essa mulher não faz essa criança calar a boca? Eu simplesmente lembrei de todo aquele momento que eu havia passado, que eu me sentia assim também. E por um impulso, fui, sentei próximo dela, na mesma fila de cadeiras, um pouquinho mais pro lado, assim, porque eu não queria que ela se sentisse invadida, eu não queria de forma alguma que ela achasse que eu estava julgando, né, ou algo do tipo. Eu sentei ali, quando o menino me viu que eu olhava para ele, talvez ele tenha percebido que eu estava disposta a ajudar, assim, me olhou e eu chamei e perguntei se havia quebrado, né? Ah, quebrou a sua rodinha? Deixa eu ver, tal. Nossa, quebrou mesmo. E comecei a conversar com ele, ele foi se acalmando aos pouquinhos. Aí eu fiz a brincadeira aquela brincadeira que você esconde o objeto aqui nas costas e depois pergunta qual é a mão, né? E ele não entendia a brincadeira, mas depois de um tempo acho que ele começou a entender. Daí eu fazia palhaçada quando ele apontava a mão errada, assim como eu fazia com meu filho, né? E aí ele foi se acalmando, foi até se divertindo, assim, comigo. Eu fiquei com ele, eu não faço ideia, não sei, talvez 15 minutos, 20 minutos, brincando ali e sem olhar para a mãe em nenhum momento, porque eu entendi que o meu papel ali era dar esse apoio para o filho, fazer o filho se acalmar e assim ajudá-la a respirar, se acalmar. E nossa, foi muito legal, assim. Eu percebi que o menino não falava, ele só grunhia, ele só emitia uns sons, assim. Eu olhei para aquela menina com autismo, né? Eu vi claramente, pela interação que eu tinha com ele, alguma coisa ele tinha, mas por um momento eu até fiquei na dúvida se eu devia falar alguma coisa para a mãe, porque eu não sabia se ela tinha essa noção, mas eu achei melhor não. Achei melhor não interagir com ela.
Aí passou um tempo, meu avô foi chamado e eu olhei nos olhos dele e disse: eu preciso ir, mas assim, você é um menino muito esperto, que Deus te abençoe, viu? Fica bem. E nessa hora, a mãe dele falou assim: dá um beijo na tia, filho, com um carinho, assim, visível, né? E de canto de olho, assim, eu percebi que ela estava sorrindo. Então só isso já valeu, né? Tudo que aconteceu. Ele me deu um beijo, aquele beijo meio desajeitado que a gente conhece bem, né? E eu fui embora. Eu sei que da mesma forma como esse encontro me marcou, eu sei que ela também foi marcada por isso. E foi quando eu senti muito forte que eu tinha que voltar a atuar, né? Que tem muita gente lá fora precisando dessa ajuda. Alguns sabem que é por causa do autismo, outros não fazem ideia, então a gente não pode viver a nossa vida achando que lá fora tá tudo bem, que a gente não tem nada com isso, porque tem sim. E foi assim o segundo grande sinal que eu tive de que a gente tem que ter essa rede, que tem que apoiar uns aos outros até para poder ajudar essas crianças, né? Se a família não tá bem, as crianças também não vão estar bem, né? Bom, continuando um pouquinho mais adiante, eu tive uma outra viagem a trabalho, dessa vez foi para a Suécia. O governo sueco convidou o jornal para o qual eu trabalho a conhecer o atendimento que eles dão aos idosos. E eu aproveitei, dei uma esticadinha, claro, e vi também como era o atendimento às crianças com autismo. Então eu visitei vários lugares. A Cláudia Chaves, que é uma brasileira, mas mora lá há muitos anos, trabalha como assistente social, me mostrou vários dos equipamentos, da estrutura que eles têm lá na Suécia para atender o autismo. E foi uma viagem assim fantástica. E eu vi, entre tantas coisas, né? Renderia um vídeo só sobre a Suécia, mas entre tantas coisas que eu vi, ficou muito claro que todo o avanço que eles conseguiram foi por causa da sociedade civil organizada. Foram as mães, foram as famílias, que foram às ruas, exigindo atendimento de qualidade para os filhos. Coloquei umas fotos aqui de protesto. Obviamente não são protestos em prol do autismo, mas é só para ilustrar, tá, gente? Eu não consegui achar foto das famílias com autismo, mas vocês entendem, né? Enfim, essas famílias foram às ruas pedindo primeiro um centro especializado de atendimento em autismo. E conseguiram. Depois eles perceberam que as crianças viravam adolescentes e viravam adultos e cresciam. Então o que eles fizeram? Começaram a exigir um centro de atendimento a adultos. Depois perceberam que era preciso diagnosticar cada vez mais cedo. Então criou-se o centro especializado para bebês até 2 anos. Então, os bebês até 2 anos já têm um centro especializado em autismo. O fato é que por todo mundo, os locais que têm esse atendimento ao autismo mais desenvolvido são lugares onde as famílias realmente foram à luta, exigiram, protestaram, se organizaram realmente, né? Então, esse foi o terceiro grande sinal que eu tive, que a gente tinha que se mostrar. Nós somos os maiores interessados, né? Então, nós temos realmente que levantar do sofá e ir à luta. Eu agora vou mostrar para vocês algumas imagens de algumas manifestações que nós tivemos aqui em Curitiba, que a UPA participou, ou então a maioria delas que a UPA organizou nos últimos anos. Desde 2010, nós temos a sua divulgação do autismo no centro da cidade. Nós fomos ao maior parque da cidade pedindo a regulamentação da Lei Berenice Piana. Nós fomos ao estádio Couto Pereira, aqui de Curitiba, durante a final
a final do futebol americano, e lá nós soltamos balões azuis. Foi uma festa muito bonita, bem bacana. E, claro, além da divulgação do autismo, uma das nossas prioridades dentro da associação é promover a capacitação. Então, no ano passado, nós tivemos um grande simpósio no Salão de Atos do Parque Barigui, seguido de uma caminhada de famílias, né? Uma caminhada de conscientização. Esse ano nós tivemos novamente o simpósio, foram 2 dias com palestrantes lá da Suécia, a Cláudia Chaves veio, e eles foram convidados pela Luciene, do Centro Conviver, por meio de um convênio que ela tem há muitos anos com a Suécia. E depois desse simpósio nós tivemos a caminhada também. Esse que você está vendo na foto é o nosso prefeito, Gustavo Frutti, e aquele ali é o meu Gabriel, dando um beijo na careca do prefeito. Aliás, foram 3 beijos que ele deu. Os simpósios a gente faz sempre com a entrada gratuita, assim como outros eventos, como o ciclo de palestras que está acontecendo agora, em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Inclusive, a gente está gravando essas palestras e estão disponíveis no YouTube. São grandes especialistas aqui de Curitiba, de várias áreas. Então, quem quiser, me manda um e-mail. Ao finalzinho ali vai ter o meu e-mail. E daí eu passo o link para vocês. Também são eventos que a gente procura fazer gratuitos sempre que possível, porque a gente sabe que as famílias já gastam muito dinheiro com terapias, né? É muito difícil. Sem falar naquela questão de que seria bom se a gente conseguisse guardar dinheiro para o futuro, né? Seria bom se a gente conseguisse ir fazendo aí uma poupança para o nosso filho, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Mas, enfim, já que já tem um custo muito alto para as famílias, a gente tenta fazer eventos gratuitos o mais acessível possível. Um dos desafios que eu tenho, né, talvez o maior, como presidente da associação, mas também como membro da associação, né, como pessoa atuante nessa área, é achar tempo para conseguir representar a UPA e a causa em tudo que eu acho fundamental. Então, nós temos reuniões mensais das comissões de saúde mental, das comissões da pessoa com deficiência, na Secretaria da Saúde, audiências públicas, eventos, conferências. Essa foto que vocês estão vendo é da última Conferência Municipal de Educação que nós tivemos. Conseguimos vários avanços, né, na parte de inclusão, foi muito bom. E além, claro, de aproveitar sempre o dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Nesse ano nós tivemos assim ações sensacionais. Então tivemos uma sessão de fotos com uma fotógrafa profissional, nossa parceira Gisele Durigan. Ela foi até o Museu do Olho, cartão postal daqui de Curitiba, e fotografou várias famílias de crianças com autismo. E isso a gente transformou numa exposição que circulou por vários lugares da cidade, inclusive no hall central da Prefeitura de Curitiba. Depois a gente foi a vários lugares que atendem autismo, levando flores, apoiando esses profissionais, porque isso é até uma forma de incentivo para que eles continuem, né? E para que esses serviços sejam ampliados, para que estejam sempre sendo aprimorados também. Aí na foto vocês estão vendo o secretário de saúde, o coordenador de um ambulatório de atendimento ao autismo aqui, municipal, aqui de Curitiba. Eu acredito muito nisso. Nós temos que cobrar, sim, sempre, mas quando um passinho é dado, por mais pequeno que seja, ele precisa ser reconhecido, né? Então a gente tem que cobrar, mas também tem que reconhecer os avanços, por mais pequenos que eles sejam. Bom, meu tempo já está terminando, acho que até já passou um pouquinho. Eu vou finalizar falando que eu tenho também um documentário chamado Um Só Mundo, que ele está aberto, disponível no YouTube também. Fala da história de um adulto com autismo que descobriu o transtorno depois dos 30 anos de idade. Também mostra uma família incrível que luta muito pelo filho também, Gabriel, e traz explicação de vários especialistas também. Eu estou partindo agora para a pós-produção de um segundo documentário gravado lá na Suécia, naquela visita que eu fiz, e também gravado aqui no Brasil. Em breve eu vou abrir uma campanha num site de financiamento coletivo para ver se eu consigo terminar esse material. Quem quiser ajudar também pode me mandar um e-mail que depois eu passo o link desse site de financiamento coletivo. Quem puder contribuir adquirindo previamente
o documentário, enfim, a ajuda será muito bem-vinda, com certeza. Claro, todas essas informações também vão estar na página da UPA no Facebook. É só procurar por União de Pais pelo Autismo. E lá você fica sabendo de todas as nossas ações, de todos os nossos cursos também. E vai ter o link para o YouTube do ciclo de palestras. São 7 encontros que a gente está fazendo na Universidade Federal do Paraná. Bom, eu contei um pouquinho sobre a minha experiência com autismo, sobre a UPA. Contei dos 3 grandes sinais que me colocaram nesse caminho, né, da formação de uma rede de pais. E agora fica o espaço para reflexão. Eu recebi 3 grandes sinais. E aí, quantos você já recebeu? Talvez o play que você tenha dado nesse vídeo seja um empurrãozinho que falta. Assim eu espero. Né? E a sua ajuda será sempre muito bem-vinda. O meu e-mail é adricze@gmail.com ou então uniãopeloautismo@gmail.com. Até a próxima.